É que hoje é fácil para as imobiliárias trabalhar com atleta, porque a maioria faz isso mesmo, né? Vai embora e às vezes até as esposas não querem se incomodar e acabam pagando um preço bem alto para deixar o imóvel. Tem imobiliárias boas, como também tem ruins. Primeiro apartamento que eu morei com ele, desocupamos e tal, a vistoria tinha que passar por mim. Só que você tem que olhar item por item, porque daqueles 5 mil que você tem que deixar lá de cheque calção, de alguma despesa extra que teve, às vezes não é nem 5, às vezes colocam lá 10, 15 para você pagar e não teve nada disso. Só que você, para se livrar da conta e para ir embora rápido, você acaba pagando por isso. Exatamente, mas olha como é a importância. A gente está falando da importância do papel da esposa na vida do atleta, né? E eu comecei falando que tem estudos científicos que comprovam. Os atletas, os profissionais que construíram e constroem carreira mais vitoriosa, como também uma vida bem-sucedida, eles tiveram ao lado uma esposa. E a gente fazia muitas células lá. E acho que a maioria das esposas hoje em dia fazem muitas células por conta disso. Porque se sentem muito sozinhas e não tem o conforto da família. Quando tá perto da família, eu vou ali na minha mãe. Por mais que você não fale da sua vida conjugal, mas só de tomar um café com a sua mãe, ou com a sua avó, com a sua irmã, já dá uma diferença, né? Já dá uma aliviada com uma amiga sua de infância. Então isso dá uma diferença. Fala, time! A espera acabou, estamos de volta e a revolução do jogo chegou com tudo e com uma grande estreia. Poxa, não foi fácil escolher aquela pessoa certa para fazer essa inauguração e já de impacto daquela chegada, né? É igual naquele time de futebol, sempre tem aquela estrela que quando entra em campo, meu amigo, a bola rola diferente. E aqui na revolução do jogo, para essa nova temporada, a convidada é ilustre. Certo? Convidada mesmo. Então, nada mais, nada menos que a minha esposa, a digníssima Ana Paula. Então, receba aí, meu Deus, uma salva de palmas a todos que estão aqui. Vai. Até que enfim, né? Eu recebi esse convite, né? Como assim, até que enfim? Entendi. Quem tem que estar aqui primeiro sou eu, é óbvio. Entendi. A digníssima. Entendi. A primeira dama, né? Tudo primeira, né? Então você tem... Óbvio. Então, nada mais, nada menos que Ana Paula. Nós somos casados, né? Esse ano fizemos 10 anos de casados, mas nós estamos há 13 anos juntos, né? Não errei, foi certeiro. Vou perguntar a data. Então, hoje você está aqui. Mas, Ana Paula, amor, fala aí pra galera, quem é a Ana Paula? Né? De onde você veio, de onde você nasceu, quais são as suas Veio ficar falando coisas aí e hoje mora aqui, né? Exatamente. Bem, gente, eu sou Ana Paula, tenho 37 anos, a idade do meu digníssimo, e sou de Criciúma. Inclusive, hoje nós temos residência aqui em Criciúma. E ele gostou tanto, né, da pessoa aqui, que veio morar aqui também, que eu convenci ele a morar aqui. E estamos aqui hoje felizes com os nossos 2 filhos, Henri e Lorenzo, de 5 e 8 anos. E estamos aí. É algo que a gente vai falar muito, né, a respeito da família, sobre o tema. Na verdade, não vou definir um tema específico, né? A gente vai falar muito sobre no papel do marido e mulher, não só no casamento, mas a influência e o impacto da esposa na carreira profissional do atleta. E vocês vão ver que é incrível, que tanto a Bíblia quanto o estudo científico fala que os atletas mais vitoriosos e construíram carreira profissional, vida pessoal com sucesso, tiveram ao lado deles uma esposa que não só contribuiu, mas caminhou junto e teve um impacto muito importante nessa etapa. Agora eu quero começar já com uma pergunta, na verdade, com uma provocação, porque muitas esposas estão assistindo agora e passam por isso. Você acabou de dizer, eu sou a Ana Paula, mas nem sempre foi assim. Não. Quando você chegava, você quer que eu conclua o que você quer falar? Como que as pessoas te chamavam? Óbvio, a gente perde identidade. É igual quando a gente é mãe. Não tem mais o nome Ana Paula, e sim a esposa do Carlos César, a mãe do Henri e do Lorenzo. Então, hoje em dia, na verdade, hoje a minha identidade é mãe do Henri e do Lorenzo, esposa de um ex-atleta. E Carlos César. Então, mas antes, durante a carreira dele, era esposa do Carlos César.
Pô, é incrível, né? Assim, claro que você falou assim como uma provocação, né? Que você não perde a identidade, mas as pessoas certamente não falam, a Ana Paula chegou. Fala assim, não, a esposa do Carlos César chegou. Mas como era para você, você que saiu de Criciúma, foi morar em Belo Horizonte, teve esse primeiro impacto, né? Como você parecia que já estava perdendo a identidade. Mas como que era, ao mesmo tempo, você respeitar a pessoa que estava falando assim, esposa do Carlos César, e você não brigar direto e falar assim, não é esposa do Carlos César, tem um nome, chama Ana Paula e tal. E você sempre levou com muita leveza. Se fosse comigo, você me conhece, eu falava assim, não, meu nome é X, né? Mas É complicado. sou eu, mas era você. Como que foi essa adaptação? Você levar na manha, respeitar a pessoa e ter esse primeiro impacto, assim, de as pessoas já te chamarem direto. A esposa do Carlos César chegou. Como que era pra você isso? Eu já recebia com amor, porque tu sair de uma cidade considerada interior, em relação a Belo Horizonte, com 7 milhões de habitantes, chegar numa capital e ser chamada a esposa do Carlos César, entre as outras esposas também, até levou um tempo para adaptar. Porém, eu achei bem interessante, porque eu queria saber como é viver longe de uma cidade onde eu morava, que era 200 mil habitantes na época, e ir para uma cidade com 7 milhões de habitantes. Então, assim, para mim foi um impacto grande eu entrar logo no futebol. Sim. Que é difícil. Jamais imaginaria sair da minha cidade para morar numa capital. Mas o meu pai falou, vai e conheça o mundo. E nada melhor do que eu conhecer com o meu marido, né? Obviamente. Não tivemos a oportunidade de estar morando fora, mas tivemos a oportunidade de morar nas regiões maravilhosas que o Brasil tem, né? É verdade. Aí, assim, a gente não jogou, eu não joguei, quer dizer, a gente não morou fora do país, mas isso também não impediu que você conhecesse outros países, né? Não, Na verdade, Mas certo, nós vamos chegar nesse ponto. Mas me fala o seguinte, eu não sei se eu te fiz essa pergunta já, mas certamente as esposas daqueles atletas que estão começando ou que estão passando por isso agora, né? Como foi para você sair de Criciúma? A gente ainda não era casado, mas nós exatamente. começamos a dar os primeiros passos assim na vida cristã, aprendemos juntos ali, e aí depois casamos e sim, aí, poxa, como que foi para você? Fazer essa mudança sem a gente estar casado, hoje a gente não recomenda isso, claro, mas depois do casamento, claro, botou um anel no dedo e tal, aliança, mas como foi para você? Você se sentiu insegura, não se sentiu, ou você acreditou que, de fato, na minha palavra, e a gente passou por esse processo junto, mas acima de tudo, conta aquela história de que você recebeu aquela palavra, aquela profecia de que, né, você iria casar. Não, conta aí pro pessoal como que foi, por que você teve essa convicção da mudança. Então, foi tudo muito rápido. Em dezembro, nós nos encontramos, após 10 anos sem nos encontrarmos. Reencontrarmos, exatamente. Não é reencarnarmos, a gente não reencarnou, não. A gente nos reencontramos após 10 anos, nós nos conhecíamos, cada um tinha uma vida, porém, quando a gente se reencontrou, foi num lugar nada a ver, porque eu não estava mais saindo, e eu falei, o que é meu vai vir até mim. Só que nesse dia, eu tive... claro, eu estava cansada já. Então eu tive o quê? Uma festa para ir, onde eu reencontrei o Carlos. E nisso, desde aquele dia, começamos a conversar. Isso final de dezembro, o Carlos veio passar umas semanas, né, uns dias em Criciúma. Exato. E nisso foi tudo muito rápido. Foi 12 de dezembro de 2012. Isso. E logo ele disse que ia voltar para poder passar a virada do ano aqui, enfim, depois de a gente ter ficado, tudo. E ele pediu pro meu pai, na verdade ele pediu pro meu pai para poder ir passar a virada do ano com ele em Florianópolis. E nisso a insegurança veio, porque eu nunca tinha saído daqui para ir a Florianópolis. Mas eu fui e fui pedida em namoro no dia 2 de janeiro de 2013. Você me pediu. E aí em março tu me pediu em casamento. Exatamente. E eu nem sabia. Lembrando, eu não sabia. Por quê?
Eu tava indo a BH. Você tava no avião. No avião, ele ligou pro meu pai pedir minha mão em casamento pro meu pai. Só que ele pediu pro meu pai, não pra mim, né? Escuta isso. Mas quando a gente entra no casamento, a gente entra com as nossas convicções, experiências que nós vivenciamos, cada um nos seus lares. E eu vivi era o modo antigo. Ó, se você for casar, você tem que pedir primeiro pro pai dela. Não é pro pai dela deixar, ela já, meu amigo. É como se ela já tivesse já vestindo a camisa e entrando para campo, pro jogo já. E aí quando ela tava no avião, eu liguei pro pai dela e falei assim, eu quero casar com a tua filha, pode? Aí ele falou assim, pode, ela já tá aí, resolve aí seu problema, tudo certo. Tô enviando meu problema pra você. Doido pra eu assumir o boleto já e tal, as contas. Mas aí o que foi engraçado, nesse ponto. Daí eu preparei um buquê, olha só, eu preparei um buquê vermelho e um botão de rosa, branco. E coloquei a aliança dentro lá. Daí eu cheguei com o buquê achando que ela ia falar assim, nossa, o que é esse branco aqui? Mas ela não achou, daí ela misturou tudo. Daqui a pouco eu fiquei com medo da aliança não achar. Falei assim, calma. Aí eu peguei a aliança, tem uma aliança aqui, também. Aí foi tudo, né, mano? Foi. E como mulheres, a gente grava datas. Isso foi véspera de Páscoa, 30 de março de 2013. E aí, nisso, eu liguei pro meu pai, é verdade? O pai falou, é verdade, eu já cedi a sua mão, pode casar. Eu falei, tá bom, pai, então tá bom, vamos casar, então. Só que isso foi em março. Logo em junho, ele tinha se machucado na Libertadores. Exatamente. E ele pediu pra mim ir lá pra ficar com ele, pra cuidar dele. E nisso ele falou, que eu acho que muitas esposas devem ter passado por isso, que estava muito cara a passagem para ficar indo e voltando. Falou, e deu esse migué. E falou, amor, que tal você vir morar aqui, já me ajudar aqui, já que eu lesionei? E as passagens, né? Eu falei, não, nossa, legal, né? Eu também acho. Vim para Criciúma, fui demitida do meu trabalho. Você nem queria? Que eu nem queria. Aproveitei a oportunidade, eu falei, já virei mineirinho, então vamos embora para BH, né? E nisso, tranquei minha faculdade, meu pai deu a permissão, fui morar com ele. Aí que o Carlos falou, para que hoje em dia, né, obviamente que a gente com o conhecimento que a gente tem na palavra, nós fomos morar juntos. Sendo assim, sabíamos que estávamos fazendo coisa errada ao longo da nossa caminhada com Cristo, né? Exatamente. Só que em janeiro, quando ele me pediu em namoro, eu recebi essa profecia aqui na igreja, falando que eu ia casar. Eu recebi uma profecia de um louco. Então, nunca despreze uma profecia de um louco. Isso é complicado. E ele chegou para mim no meio do culto e falou, você vai casar com um homem de fora, em poucos meses você vai morar lá fora com ele e vocês vão seguir os caminhos de Deus juntos. Olha que massa. Dito e feito, porque eu e o Carlos, quando começamos a namorar, a gente falou um pro outro, não vamos mais sair pra balada, não vamos mais brigar por conta dessas coisas, que normalmente a balada traz isso para quem tem essa experiência, sabe? Exatamente. Então, esse desconforto, a gente morando longe um do outro, então certamente que acontecer esse tipo de situações. Um convite aqui, um convite ali, não. Então, a gente não quer assim. Se é para namorar direito, noivar, casar. Obviamente que aconteceu esse tipo de, né, que eu tive que ir morar com ele, mas a gente estava conhecendo um pouco, né, a igreja, conhecendo tudo certinho conforme tinha que conhecer. E aí foi quando foi o quê? Foi em julho, né, que eu fui morar em BH. Exatamente. E eu te ajudei no tratamento, até que foi campeão da Libertadores. Isso. Em julho. Isso. Foi em julho. Exatamente, mas olha como é a importância. A gente está falando da importância do papel da esposa na vida do atleta, né? E eu comecei falando que tem estudos científicos que comprovam que os atletas, os profissionais que construíram e constroem carreira mais vitoriosa, como também uma vida bem-sucedida, eles tiveram ao lado uma esposa. Então pensa bem que naquele momento a gente nem tinha planejado isso e tal, mas eu vivenciei uma etapa muito difícil na minha carreira, uma das mais desafiadoras, que foi a lesão no quadril, e um momento muito importante que era da Libertadores. E você já esteve presente ali. Agora eu fico imaginando, quantos atletas não perdem o foco, a carreira, porque em um momento como aquele ali,
talvez, poxa, sozinho, né, através das escolhas, né, escolheu ficar sozinho, não teve o compromisso ou a fidelidade de caminhar junto, de passar os desafios juntos, e acabaram interrompendo uma carreira ali, porque naquele momento de desafio, pô, você não está jogando, o atleta está em casa, aí um convida para ir para uma festa, o outro convida para fazer alguma outra coisa, distração, e nem cuida da reabilitação. Eu ouvi vários atletas dizendo assim, cara, a minha carreira foi interrompida não pela lesão, mas por conta que eu não tive a dedicação de passar pelo processo de recuperação bem, do cuidado, e acabei desperdiçando a chance. Então, veja bem que no momento que eu mais precisei, você também assumiu um compromisso de abandonar os barcos mesmo daqui e acreditar na minha palavra que eu assumi essa responsabilidade, né? Então, o que você diria hoje para aqueles jovens que estão começando e estão namorando, né? E assim, poxa, será que dá certo? Não, eu quero casar, mas ao mesmo tempo eu tô com a vida paralela, saindo, me divertindo, acreditando que isso de fato vai ter resultado, né? Qual é o seu conselho para quem hoje está começando ali ou é recém-casados, né? Nesse meio. O meu conselho é, se o pai e a mãe abençoou, se você segue uma religião e conforme essa religião... Não, peraí, corta. Eu ia falar. Oi? Não. Conforme essa religião... Vamos supor, o meu conselho é, se você segue uma religião e acredita nela, no meu caso, eu era de uma religião, o Carlos a mesma, porém eu acreditei numa profecia que para mim era a resposta de oração. Então eu não tive dúvidas e fui, meu pai abençoou, minha mãe abençoou. Então eu fui morar com o Carlos, então nesse tempo, e logo um ano depois nós vimos que nós estávamos, conforme a nossa religião, errados. Nós casamos no civil em 2014, 19 de novembro de 2014. Então foi onde a gente começou a ter um discernimento maior do que é casar conforme a tua religião, conforme os teus pais te orientaram. Muitos não têm, né, esse tipo de orientação. E acabam indo mesmo, questão de fuga mesmo, vai ser uma vida melhor, tal. Mas se o coração, se ele está apto a receber uma nova moradia, um novo estado, uma nova vida, né? Porque é uma nova vida. Eu saí da minha vida, que era totalmente pacata, para viver uma vida que eu só via na televisão, mas que eu nunca fui a fundo nisso. Então eu tive que descobrir caminhando com outras amigas, com outras pessoas que já estavam no meio, e nisso foi onde eu aprendi muito. Só que eu, particularmente, fiz amizade com pessoas que já tinham um casamento consolidado, um casamento que era exemplo pra gente. Você também, como atleta, tinha referências lá no clube. Eu acabei fazendo amizade com essas pessoas, que eu via que são pessoas boas, família. Então, onde a gente conseguiu ter um exemplo lá no futebol, né? Onde muitas não têm. Onde muitas pessoas não têm. Na verdade, eu acredito que são as escolhas. Porque, veja bem, você fez a mudança e você está acabando de dizer assim, olha, a gente escolheu dizer não para aquela vida de distrações. Sim. E decidimos focar no nosso casamento. E aí fizemos amizades. Essas amizades foram pessoas que já eram casadas, né? Eu lembro, eram casados, os caras tinham uma boa referência em casa. E aí foi uma escolha que você fez, né? Então, poxa, um conselho para quem está começando, cara, cola ao lado de quem já é casado, que tem bons valores, bons princípios. Porque a gente vai falar aqui, a gente passou muito desafio grande, vivendo a dois, conhecendo tudo sozinho, né? Então, pensa, né? A gente sempre comenta aqui que o casamento não acaba nas grandes pedras, é naquelas pedrinhas pequenas. Ou seja, você fez uma coisa que um reclama, aí você discute, e assim vai sucessivamente. Agora, se você já caminha ao lado de pessoas que já têm um casamento bem sucedido, nessa vida tão desafiadora da carreira do atleta, que quando ele chega naqueles grandes clubes lá, é muito assédio, bons contratos. Então, a distração é assim, é muito rápido. E se você não estiver firme na palavra, né? Se não estiver firme na palavra e no relacionamento, na comunicação, você acaba se perdendo. E foi o que a Paula acabou de falar.
Então pensa, e naquele tempo, vida, que a gente éramos jovens, imaturos, aprendendo, muitos desafios a gente vivenciou, né? Você lá sozinha, longe dos pais. Eu lembro que a gente discutia muito, porque eu era um atleta, gente, que eu chegava meio-dia no clube, se o treino era às 3, às vezes eu chegava 1 hora, 2 horas, e o treino acabava às 5 horas, mas eu só saía de lá às 7 horas da noite, porque eu ficava treinando muito. E a Paula, quando eu pegava o telefone, já tinha umas 5, 6 ligações. Já tinha umas 5, 6 ligações da Paula. As esposas vão me entender. Entendeu? E aí, quando eu pegava o telefone, ela, poxa, onde você tá? O treino acabou faz tempo. Os atletas já estão na casa neurada. E não sei o quê, tá. Mas, e aí eu tinha que ter a paciência para explicar, olha, eu fico assim, eu fico assado, eu fico mais tempo. Ah, mas os meninos já chegaram em casa, mas eles são diferentes e tal. Mas, e aí isso passou. Mas como que foi essa adaptação? Porque você vivia uma coisa aqui em Criciúma. Você tinha uma história aqui, você teve frustrações, experiências, e chegou lá. E aí, como que foi para você? Quem mais te ensinou? Será que foi as amizades? Ou foi uma mentora? Quem que te ensinou a ajudar nessa etapa inicial? Quem você mais aprendeu ali? Ou foi na raça mesmo que a gente foi junto? Foi tudo junto. Não, foi na raça também, óbvio, né? E a gente fazia muitas células lá. E acho que a maioria das esposas hoje em dia fazem muitas células por conta disso. Porque se sentem muito sozinhas e não tem o conforto da família. Quando tá perto da família, eu vou ali na minha mãe. Por mais que você não fale da sua vida conjugal, mas só de tomar um café com a sua mãe, ou com a sua avó, com a sua irmã, já dá uma diferença, né? Já dá uma aliviada com uma amiga sua de infância. Então isso dá uma diferença. Então lá a gente fazia as células. E eram esposas de outros clubes, do mesmo clube, então todo mundo se reunia. E era a gente compartilhava as mesmas coisas. Muitas já estavam grávidas, outras já tinham filhos, ou aquelas que acabaram de casar. Então, passava a mesma dificuldade. Então, existia uma carência de um café da tarde. Então, a gente fazia essa célula, além de ouvir a palavra, a gente aprendia. A gente tinha esse momento de café e é onde a gente compartilhava. E era oração também, porque se não fossem as orações, acho que as orações têm poder, então a gente se comunicava muito e eu aprendi a lidar isso com o jeito do Carlos, ouvindo de outros testemunhos, e aí eu comecei a reparar que eu não era a única. Muitas já estavam nesse caminho muito tempo, outras acabaram de começar, e eu fui aprendendo isso aos poucos. E eu lembro que a gente fala muito a respeito a gente vê muitos casamentos acabando, né? Um exemplo foi eu não vou falar o nome aqui, mas a gente vê recentemente treinadores que decidiram a profissão do que o casamento, né? E isso foi a matéria que saiu justamente por conta da rotina. Então, o que você acha disso, né? A gente sempre sentou e alinhamos os acordos, né? Para sempre ter uma rotina saudável em casa, paralelamente, sem perder o foco da profissão. E como você vê isso na sua perspectiva de mulher, quando um homem escolhe a profissão, a família, e não a família, né? Como que você se sente e o que você diria baseado naquilo que a gente viveu, né? Você acha que é possível, né, ter o foco na família e ser bem-sucedido na profissão ou não? Não. Para ser bem-sucedido na profissão tem que abandonar a família. O que você acha disso? Eu acho que tudo é questão de caráter. Para mim é caráter. Eu nunca me esqueço de uma palavra que tu falou, uma frase que tu falou em relação a isso. Você acredita em mim, você sabe quem eu sou, como eu sou, e a gente tá aqui junto. Então foi onde eu acreditei em você. Vi que você era um homem de princípio e caráter, então isso contou muito. Só que muitas esposas esquecem um pouco esse lado do caráter do homem, né? E aí acabam vivendo de aparências mesmo, acabam esquecendo do valor que é a família, do valor que é o casamento. Então acabam vivendo assim. Então isso é triste no meio do futebol. Como muitas acabam tendo outros títulos, além do esposa, né? Porque ela é a fulana, né? Foi traída pelo ciclano e não sei o que, e continua com ele. É triste. Triste porque a gente não quer ver uma colega passando por isso.
Só que muitas acabam indo por esse caminho. Outras não. Outras acabam buscando profissionais para ajudar, tanto na área espiritual, tanto na área psicológica. Então, eu acho que falta muito isso desse comprometimento e de acreditar no marido mesmo, né? De dar as mãos para ele e ajudar, porque ele também está sozinho nessa há muitos anos. E ela chegou ali depois, então ela tem que ter esse discernimento de caminhar com ele, de orar com ele, rezar por ele, dependendo da religião, em busca do casamento, não desistir fácil, né? Sim, entendi. Isso no papel da esposa. Da esposa. Né? E aí, recentemente, como eu comentei, né? O marido foi e escolheu a profissão. Como que... Ela já estava cansada. Como que... Pô, como lidar com isso, né? Pô, é certo, né? A gente sempre fala que o sucesso profissional não justifica a falência de uma família. Então, ao escolher a profissão, o cara rejeitou a família, né? Poxa, então, olha o impacto disso, né? Na vida dos filhos, na vida da esposa. Dos filhos, na vida da esposa, na vida das pessoas e para quem está olhando de fora. Então, isso é um grande problema, não só para o casal que está ali, mas também para a sociedade, para os jovens que estão vendo. Acabam sendo influenciados, acredito que de fato é. Mas a mensagem não é essa, né? A mensagem é que, poxa, uma profissão mais bem sucedida, ela começa por uma base familiar bem construída, né? Acredito nisso também. Mas mudando aqui totalmente de assunto, né? Você teve um desafio muito grande, porque chegou em BH, e aí, muita torcida masculina, torcida feminina, e você sabe... E você sabe como a torcida inflama, é apaixonada pelo time, não pelos atletas, mas pelo time. Ah, tá bom. Hã? Vai vendo. A maioria não sabe nem quem é o time, só sabe quem tá jogando. E se o time tá em primeiro lugar, você não tá nem aí. A maioria. Então, assim, aquilo que você fazia, poxa, vai bater foto, a mão... Eu ia abraçar, você tirava minha mão e botava no ombro. Porque era cuidado ou é ciúme? Até o segurança do Hulk fez isso, gente. Eu era com a segurança assim também. O quê? O segurança do Hulk pegou a mão da menina que tava lá ousada, quase pelada, abraçando o Hulk, e ele sem camisa, ele pegou, tirou a mão dela assim na hora. Jogou pro outro lado. Jogou pro outro lado. Falei, é isso aí. Aprendeu com você, então. Com certeza, eu devo ter instruído ele lá naquela época já. Não, gente, uma coisa é uma coisa. Você tirar foto, é respeito, é seu ídolo, tal. Vamos parar. Aí é uma dica para as esposas que hoje com os atletas estão jogando. Gente, ninguém precisa ficar encostando, não. Ainda mais, assina minha camisa, a guria não tá na nem... frente. Quando ela pede pra assinar aqui assim, ó. Palhaçada, eu vou assinar a tua testa. Eu assino a tua testa. Quer a minha assinatura? Eu assino a tua testa. Porque, pelo amor de Deus, gente, vamos ter o respeito hoje em dia, homens casados. Mas é que eu falo, o homem que tem que se dar o respeito, tem que se dar o respeito pela sua esposa, ser um homem de caráter, ele não vai nem chegar perto dela desse jeito. Elas vêm ousadas? Vêm, mas o problema é delas. Eu nunca me esqueço que o Carlos falou. Elas são assim, mas eu não sou. Então, eu te dou respeito. Então, isso ficou na minha cabeça. Quando ele me falou isso, ficou na minha cabeça. A minha parte, eu comecei a ficar segurando o ciúme, né? Um pouquinho, mas ele foi demonstrando ao longo dos anos, então isso foi muito tranquilo para mim. E ele foi a gente brinca, dá risada, mas ele foi um teste para você, né? E aonde foi que quebrou, né? Porque a gente sabe que o ciúme excessivo, ele vem proveniente de uma questão mais de comportamento emocional, de tudo aquilo que você vivenciou nos seus primeiros anos de vida ali, principalmente. Mas para sustentar um casamento, a gente precisa colocar esse orgulho, esse ciúme no pé e adquirir confiança. E aí, a gente sabe que o ciúme vem das experiências que você vivenciou na infância, né, dos desafios, das frustrações. E, poxa, para um casamento, para ser saudável e sustentável, a gente precisa confiar um no outro. Né? Em que momento? Eu lembro desse momento, e uma das vezes foi que eu recebi uma mensagem. A gente foi no aniversário de infantil, de criança. E ali aquela família toda pediu para bater foto comigo e tal. E logo depois que a gente saiu, eu recebo uma mensagem da mãe, né? Que estava ali junto, mandou uma mensagem para mim querendo me conhecer mais de perto. Daí eu falei, não, eu sou casado assim, assado e tal, não faço isso, e papapá.
E eu cheguei em casa e eu queria te contar, e naquele momento você falou assim, eu já sei, já mandei, já mandei mensagem para ela. E aí foi nessa hora que a gente conversou. Eu falei, olha, você acredita em mim, confia em mim, porque isso não vai parar. Então você não tem controle sobre elas, mas você sabe o que eu estou fazendo. E ali você passou até a confiar um pouco mais. Mas em que momento você acha que quebrou, né, aquele ciúme excessivo, que te ficava com raiva, que você queria brigar e tal? Porque isso foi um processo, né? Pô, uma loucura vivenciar lá, né? Então, até porque tem mulheres hoje que estão casadas, estão casando e estão passando por isso hoje. E tem maridos que têm que ter essa paciência mesmo de conversar, de suportar esse processo e vivenciar. Mas como que você quebrou isso? O que você acha? O que foi? Ali foi, é o que eu já falei, foi buscando conhecimento, falando com pastoras, falando com amigas que já tinham vivenciado, amigas experientes, amigas que eu acabei fazendo no futebol e fora do futebol, e fazendo leitura, e também tendo a liberdade de falar isso contigo, né? Mas hoje, as esposas que estão passando por isso, eu acho que não é na primeira escorregada, eu falo em questão não delas, né? Seja no Instagram, que hoje em dia as redes sociais está muito assim, né? Tu tem um acesso rápido. Não responder, deixar passar, enquanto ele vai mostrando que tem caráter, respeito pela sua esposa, elas vão se afastando. E assim, o meu marido hoje já faz 13 anos já, acesso total, Instagram, WhatsApp, celular dele. Mas lembra, antigamente era difícil ter o acesso, né? E a gente confiar um no outro, tal. Ele foi liberando os acessos, e a mesma coisa, eu também sempre fui muito tranquila, porque a gente não tinha nada para esconder e não tem nada para esconder. Agora, hoje, tem muitas pessoas que ainda vivem desta forma. E não é uma forma correta, né? Os profissionais da área, da área da psicologia, enfim, vai saber instruir, né? Eu acho que procurar uma ajuda é primordial. Exatamente, mas é isso que nós estamos fazendo agora, né? Porque imagina se esse conteúdo tivesse disponível para quando a gente tivesse casado, né? Não tem. Não tem, agora, na verdade, agora. Chegou, é nóis. É nóis. Então, assim, quando você casa, você não tem isso não existe privacidade. O meu celular, o seu celular, o seu cartão. A gente aprende isso nos cursos de casais. Então, é exatamente isso. Então, não tem essa. Você casou, poxa, é a liberdade. Então, você não tem nada para esconder. Nós fizemos cursos de casados para sempre. Eu fiz de mulher única, entre outros. Então, se nós não temos nada para esconder, então não tem porquê ter senha onde o outro não tem acesso, não é isso? Exatamente. E o outro ponto também é que as pessoas sempre perguntam, né? Poxa, casou, e aí? É uma conta só, você tem a sua, você tem a dela, você trabalha, ela não, né? E o papel, e como que foi para você esse desafio das pessoas chegarem e falar assim, você trabalha? Né? Essa comparação, né? Ou seja, aí você tem a vontade de dar uma resposta, né? Não, poxa, eu tenho um marido que assume a responsabilidade da casa. Então, para ficar claro, pessoal, é o seguinte, né? Não é uma regra para todos, né? Poxa, se a mulher quiser trabalhar, ela trabalha. Ela trabalha fora de casa. Mas se ela decidir trabalhar dentro de casa, também é uma escolha onde o marido e a mulher sentou, tomou a decisão, e o marido também assumiu essa responsabilidade de, não, eu trabalho fora, você cuida da família, nós temos essa oportunidade. Também. Exatamente. Mas como foi pra você? Poxa, porque não é fácil também. Chega uma hora que é chato. Porque quando a pessoa faz essa pergunta, ela não tá querendo saber, ela tá querendo, na verdade, saber da tua vida e fazer uma comparação. Não, e na verdade também, ela queria estar no meu lugar. Eu vi isso muito em algumas situações que a pessoa que fala... Vou dar um exemplo para quem é esposa aí. Você vai fazer um cadastro, ela pergunta a sua profissão. A mulher está lá trabalhando, respeito com todo amor, entenda com amor, como diz nosso amigo Haroldo, me entenda com amor. Mas ela pergunta a tua profissão e você, normalmente você vai responder do lar. Ou se você tiver uma profissão, no meu caso, do lar. Nossa, mas tão novinha já do lar. E eu falo... Qual é o problema? E que hoje parece que é um crime você ser do lar. Gente, eu particularmente não julgo quem é do lar, não julgo quem trabalha, porque eu já tive dos dois lados. Então, assim... Trabalha fora, né? Trabalha fora, porque trabalhar em casa todo mundo sabe que também é um trabalho.
Em vez de meu marido pagar uma empregada doméstica, uma babá, entre outras funções que a gente dá graças a Deus que tem hoje em dia, né? Essas mulheres são abençoadas. Não tenho nada contra também, porque eu tive durante muitos anos. Então, assim, gente, quando a gente tem uma profissional que nos ajuda, nossa, muito bom ter. Eu tive durante muitos anos. Mas quando você faz os serviços que tem para fazer, porque a sua família, você não está fazendo por uma obrigação, porque Deus te deu essa habilidade. Essa habilidade de poder ser a gerente do seu lar, né? O Carlos fala que é gerente do lar. A gestora dos recursos humanos do lar. Porque realmente, enquanto o atleta, vou falar num termo de quando é o atleta, né? Ou outro profissional, tá na rua, ela tá lá, comandando a casa, mesmo que tenha profissionais trabalhando com ela, então, assim, ajudantes, ela tá lá instruindo, tá lá fazendo as contas, pagando as contas, enquanto ele está lá fazendo o trabalho dele, jogando ou fazendo a profissão dele, o que ele tiver como função. Eu acho, então assim, só que eu acho que existe um pouco de preconceito. Eu até comento com o Carlos, aqui eu recebo muito isso, quando eu vou fazer um cadastro, alguma coisa, nossa, aí me olho com aquela cara, tipo, nossa, parece uma pessoa que não mora aqui, não é daqui. E isso eu sou bem resolvida com isso, porque já vem de anos, desde quando eu tenho meus filhos. Então, não tem que se esconder por conta disso. Porque eu sou do lar. E querer fazer alguma coisa para mostrar para os outros. Então, assim, eu aprendi muito isso. Agora, se você tem uma habilidade, que você tem um sonho, aí é diferente. Vai atrás, corre atrás, é diferente. Porém, nunca deixe sua família em segundo plano. Se você consegue administrar os dois, que bom. Mas, assim, hoje, eu como mulher de ex-atleta, inclusive a gente recebe muito isso, né? Porque ele aposentou, o que ele faz da vida? Nossa, mas ele se aposentou tão cedo. E você olha com aquela cara, tipo, nossa, gente, ele se aposentou da carreira de jogador de futebol. Aí você tem que responder tudo isso. Tudo isso e falar, não, ele tem outras funções. Mas como vocês vivem? Como vocês fazem para pagar as contas? Vocês guardaram dinheiro, inclusive até de gente próxima. Só que não é assim, gente. Vocês têm que entender como que é o mundo hoje em dia, como que as pessoas fazem para viver dessa forma pós-carreira. E na verdade também, né, amor? É uma habilidade que você tem que ter de não ficar respondendo todo mundo, né? Exatamente. Porque, na verdade, as pessoas que estão, né, vivendo um propósito, que estão trabalhando, que estão se dedicando, eles não perdem nem tempo fazendo perguntas tolas. Na verdade, são perguntas tolas de pessoas que estão querendo saber da vida do outro para fazer fofoca. A verdade é essa. Então, eu já agiria de outra forma, né? Uma pessoa recentemente, né, me perguntou quanto tempo de carreira eu tive e tal. Eu falei, e ele queria questionar. Eu falei assim, amigo, você quer comprovação? Daí, a minha vontade é falar, então olha no Google que você não está entendendo agora. Mas eu não tenho tanto assim. Eu sou muito direto e fico dando explicações. Só que você age de outra forma e tem esses questionamentos, né? E a gente estava falando do papel da mulher e a importância dela decidir, né, cuidar da casa, dos filhos, da organização. Porque pra gente caminhar junto, me acompanhar, você teve até que entrar na favela, né? Quando nós jogamos no Vasco. Foi a primeira vez que você viu o caminhão, o tanque de guerra na rua. E ali a gente teve aquele cuidado e aquele medo, né? Você ia pro jogo e nós pedimos ali os policiais para fazer a escolta por trás ali das esposas, e você teve que subir a favela, entrar no estádio, morrendo de medo, mas foi, né? Mas foi. E na volta sozinha, né? Teve jogos que vocês já emendavam e a gente tinha que voltar sozinha. E era de noite. Aí não tinha escolta. Escolta é só até sair da favela. Aí depois a gente tinha que se virar. E até isso, eu perdi o medo. Porque você morar numa cidade tranquila, igual Criciúma, e vai para uma cidade igual o Rio de Janeiro. Sim, que você já saiu do interior, foi para BH, e aí tinha um medo de falar o seguinte, no Rio de Janeiro não dá, porque é só briga, é só morte, e não sei o quê, né? E aí você teve que, ir na raça também, entender esse processo, e lá era o mesmo desafio do seu papel. Primeiro, você aprendeu a dirigir lá, porque eu falei para você assim, olha, em BH, né? Foi em BH. Eu falei o seguinte, amor, a gente concentra tal dia, eu preciso que você me deixe.
A gente volta tal dia que você me Carteira pega no tinha. aeroporto. Ah, mas eu não sei dirigir. Ah, eu tomo o carro, aprendo na Carteira eu já marra tinha, e 5 vamos anos. embora, né? E foi assim que você fez, né? Foi aí que eu aprendi. E a gente vai deixando os medos de lado para poder viver aquela nova vida, né? Senão eu não ia viver, porque eu ficava mais sozinha, tu vivia viajando, eu tinha que aprender. Então eu acho assim, muitas das esposas às vezes falam, eu não tive coragem, contratei um motorista. Eu digo, não, também por isso também. Só que tem que perder o medo, porque senão tu fica presa. Eu já tinha carteira fazia uns 5, 6 anos, mas nunca tinha andado. E a primeira vez eu já até empurrei o portão para dentro do condomínio. Mas Disse tudo que- certo, meu marido não brigou, só mandou arrumar o carro e o portão. Então tá tudo certo, não me bloqueou. E hoje eu falo, se eu não soubesse dirigir, eu acho que eu não sei o que aconteceria. Exatamente, porque a gente precisou muito, né? Nessas viagens, nas mudanças. Ah, outra coisa que é muito importante pontuar, né? Muitos casais têm muita dificuldade porque mudam-se muito. Eu Muda-se adorava muito, mudar. né? E aí tinha que ter estratégia. Quem vai primeiro, quem já dá o primeiro passo lá, quem organiza a questão da mudança, né? E como que era para você depois que a gente teve os filhos, né? Porque tudo é uma organização. Faz as malas. E uma coisa que você tinha muita essa habilidade foi porque se a gente não toma cuidado, a gente perde muito a questão financeira ao longo do tempo. Porque se você não tiver o equilíbrio, sair pagando tudo porque tem dinheiro, e você sempre foi muito rígida ali. Cada pessoa que cobrava uma coisa, você analisava e falava, tá errado, refaz isso aqui, Até o hoje. valor é esse, até hoje, né? Então, poxa, vai olhar um apartamento, vai sair, você sempre fez uma vistoria ponto por ponto. Então, é necessário fazer, era o seu papel também, você fez isso muito bem, né? Então, o que essas pessoas, o que você instruiria, né? As esposas, que o atleta, às vezes, Tá nem aí. ele tá aqui jogando, não é que ele não tá nem aí, não é que ele não tá deixa nem na aí. mão dela, ela resolve. Não, mas escuta, ó, eu até entendo o atleta por uma faísca só, porque eu entendo que ele tem que conferir. Porque se ele tá jogando agora e recebe uma proposta para viajar amanhã, Ele tem que às ir. vezes ele tem que ir. E aí ele fala assim para a pessoa da imobiliária, resolve aí. Aí que Poxa, nesse acontece- resolve aí, começa aí que ali o acontece problema, né? É. Então a mulher tem que ficou ali mais um dia, 2 dias, nem que seja o tempo que for para conferir. Isso você fazia muito bem, né? É que hoje é fácil para as imobiliárias trabalhar com atleta, porque a maioria faz isso mesmo, né? Vai embora e às vezes até as esposas não querem se incomodar e acabam pagando um preço bem alto para deixar o imóvel. Só que quando você tem o seu primeiro imóvel, você começa a alugar o seu primeiro imóvel, você vê o quanto tem imobiliárias boas, como também tem ruins. E eu tinha trabalhado já com imobiliárias, trabalhado com construtoras, então eu já sabia como lidar com isso. Então essa minha experiência eu levei para a minha vida pessoal. Primeiro apartamento que eu morei com ele, desocupamos e tal, a vistoria tinha que passar por mim. Mas você não entende? Eu entendo, porque eu trabalhei com isso. Só que a maioria das esposas, não. Só que você tem que olhar item por item. Porque daqueles 5 mil que você tem que deixar lá de cheque calção, de alguma despesa extra que teve, às vezes não é nem 5, às vezes eles colocam lá 10, 15 para você pagar. E não teve nada disso. Só que você, para se livrar da conta e para ir embora rápido, você acaba pagando por isso. É. E a maioria dos atletas fazem isso. E aí, o que acontece? Na hora ele não percebe. Não. Porque o salário tá em dia, entra premiações óbvio que e não. tal. Só que hoje, você vivenciando, nós transicionamos de carreira. A gente sabe que cada centavo importa. Exatamente. Né? Então, hoje, olhar através dessa perspectiva, cuide aí de cada centavo, valoriza ele. Porque hoje, ele tem um impacto. Então, hoje você não precisa chegar onde nós chegamos para compreender isso. Você já pode ter a sua preocupação, o seu cuidado, a sua organização, porque, meu amigo, cada centavo importa independente do quanto você ganha. Valoriza isso, porque nessa construção da carreira, você precisa do papel dos dois, bem ajustado, confere tudo, tenha sempre pessoas importantes do seu lado que vão te ajudar a conduzir nesse processo, né? Se não sabe, pergunta para quem já vivenciou. Só que tem gente que é restrito a isso, né? Receber essas informações novas. E a gente que passou por isso, é mais fácil de instruir também, né? E eu lembro que teve uma amiga minha que me ligou lá de Curitiba dizendo, Ana, você passou pela mesma imobiliária. Me fala o que aconteceu. Eu falei, foi isso, isso, isso. Ela simplesmente fez as mesmas coisas que eu pedi para ela fazer e ela estava recebendo um rombo de 15 mil reais. Olha aí. E isso é impacto financeiro, né? Agora,
você comentou a respeito, a minha amiga perguntou, me chamou. E Não vou falar teve uma coisa muito importante sobre a questão das amizades, né? Que você compreendeu muito bem e depois você até passou a ser uma auxiliadora dessas amigas. O que era? Muitas esposas ali de grupos, né? Que tinham um grupo do WhatsApp, muitas esposas queriam perguntar para você se eu já tinha chegado em casa, não era isso? Cuida do seu, minha filha. Pô, o cara chegou em casa e aí você sempre respondia. Só que eu disse para você o seguinte, amor, para de falar, porque elas querem saber se eu já cheguei em casa porque o delas ainda não chegaram. E aí eles inventam várias coisas, que tem treino, que tá atrasado, que... Sabe de nada, inocente. Enfim, aí eu falei justamente por isso e você passou a não falar mais, porque, poxa, senão eles poderiam pensar que eu e você estaríamos, né? Fofocando e tal, e você compreendeu isso muito bem. Mas, e qual conselho, né, você daria para as esposas para elas manterem mesmo a saúde e a paz dentro de casa? Porque a gente sabe que isso é um problema, se envolver com fofoca, se envolver com intrigas, né? Porque isso impacta diretamente em casa e no marido na hora que vai treinar também. Com certeza, porque deu o assunto no vestiário, como aconteceu isso com a gente, que já vieram falar de mim, lembra? Corta. É mesmo? Então, sim, claro. Foi. E aí? Foi falar, não foi? Só que eu era inocente no assunto, só que por conta da fofoca, de grupo, tu acaba sendo a vítima. A vítima. E como que vai se defender? Não tem como se defender. Então é mais fácil você ficar na sua, resolve as coisas da sua casa, não fica levando conversinha fiada para uma e para outra. Até porque hoje em dia tu tem que tomar cuidado com tudo que tu fala, porque existe processo. Sim, mas aí que isso aqui é bacana, né? E aí falaram de você. Falaram. Mas isso foi um aprendizado também? Porque foi um aprendizado. Acontece, porque isso é normal. Você sendo muito simpática, muito querida, querendo envolver todo mundo, acaba levando nas costas. Sendo que eu sempre fui uma pessoa muito honesta e sincera demais. Eu acho que pela minha sinceridade eu acabei me ferrando. Porém, porque o fulano não gostou do que eu falei para a esposa dele. E nessa de ajudar a esposa. Então, aí você já viu que não dá para intervir. Eles que tinham que se resolver e eu não podia. Tanto que ela poderia parar de me perguntar essas coisas. Perfeito. O teu marido chegou. Sei o quê. Aí é onde eu realmente vi que eu não precisava ficar falando nada. Perfeito. E o melhor é o quê? Pô, cuida do seu, eu cuido do meu. Se quiser meu conselho, né? Aconselhamento é outra forma. Mas você mantém a paz em casa e o marido, um bom relacionamento lá no ambiente de trabalho, porque os dois estão interligados. Teve outro desafio, nós estamos caminhando já para o final, que a gente vivenciou, que foi você saber lidar com as críticas. Então, às vezes você queria ali responder um WhatsApp, responder um comentário, e todo aquele processo ali foi um desafio, né? E eu me lembro que uma das nossas conversas foi, amor, nós precisamos na nossa casa ser um lugar de paz. Porque eu preciso chegar e descansar. Mas como era para você, né, olhar lá uma matéria, um comentário, uma crítica sobre mim, né? Como que era lidar com isso? O que você sentia quando... Raiva, dava vontade de responder todo mundo, porque ele não jogava sozinho, tinha um time inteiro jogando com ele. Ele não era culpado, porque tinha um time inteiro jogando com ele. Então, assim, dava raiva, dava vontade de responder todo mundo, só que ele não deixava. E até hoje, tá? Se tem alguma crítica lá no Instagram, alguma coisa assim, dá vontade de responder, mas aí eu seguro, aí eu falo, não vou perder minha bênção, porque não posso. Então, hoje, Deus segura minha boca, porque senão eu vou falar. Me segura, senão eu vou falar. E então, eu aprendi muito isso, mas que dava raiva, dava. A gente tem que saber lidar também, porque vai hoje eu tenho filhos, então pode influenciar na vida dos filhos na escola, no trabalho do meu marido. Então eu penso 3.000 vezes, igual na época que eu já pensava também. Exatamente. E a gente viu que foi a melhor escolha, né? Sim, porque daí eu não precisava me expor, não precisava dar minha cara a tapa, porque não queria acabar. Isso era a opinião daquele, e não dos outros. E a gente não levava isso para casa. Não. Porque em casa era lugar de descansar. Se você entra dentro de casa e traz os mesmos problemas de fora, é como se você não desligou, né? E a gente vivenciou isso. Então, poxa, para quem tá vivenciando isso, cara, o que o casal deve fazer é não levar os problemas lá de fora, do campo, para dentro de casa, porque você tá inflamando a tua casa literalmente. Então, inflamar isso não é bom, porque se o lugar é o lugar que você regenera,
que você, poxa, se constrói, que você tem um lugar de paz, como que você vai levar o problema para dentro de casa? E isso é um aprendizado também que nós tivemos que ter ao longo da caminhada, né? E se você puder falar quais foram assim, as principais coisas maravilhosas que você viveu dentro desse processo. Tivemos filhos, você conheceu lugares ou algo mais. Que 3 coisas assim que você vivenciou que foram maravilhosas para você dentro desse processo na carreira de futebol? O que aconteceu? Pô, amizades, conhecimento geográfico, sim, né? Os filhos, a família. Sim, eu saí de um lugar que eu não tinha perspectiva de poder crescer, enfim, de conhecer, né? Que eu não tinha muito o que conhecer. Amo a minha cidade, amo. Mas também e hoje eu voltei a morar aqui porque a gente ama essa cidade. Meus filhos amaram essa cidade quando o Carlos jogou em 2020. O Carlos gosta daqui, então assim, amo a minha cidade. Mas vale muito a pena você conhecer outras cidades, outras culturas, outras pessoas de várias regiões do mundo inteiro, porque tu conhece pessoas do mundo inteiro. Então, todo aprendizado que eu tive foi válido. E hoje retornar à minha cidade e com outra perspectiva, que eu valorizo a minha cidade demais, vale muito a pena. Muitas pessoas ainda têm o preconceito de retornar à cidade de onde elas saíram, mas isso é questão pessoal, então eu não vou entrar nesse assunto, mas eu particularmente falo de coração assim, que valeu muito a pena eu sair daqui, conhecer novos lugares e pessoas, e poder passar isso hoje para algumas pessoas que eu conheço, isso é muito legal. E os meus filhos hoje estão vivendo aonde a gente cresceu, você iniciou a carreira aqui, e eu cresci também, é muito legal, mas eles também ter esse conhecimento de outras cidades também é muito bom. Eu falo 3, tem que conhecer outros lugares, fazer relacionamentos para levar para a vida inteira e nunca se fechar, porque a vida está cheia de pessoas boas, de culturas, então assim, vale a pena a gente sair e conhecer. Tu vem com a mente transbordando, né, de novidades. De novidade, conhecimento. Por isso que o Thiago Brunet fala, né, quando você quer conhecer novas culturas, você tem que viajar. Porque você retorna ao seu local cheio de novidades para poder passar para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade. Entendi. Então você pontuaria que conhecer lugares novos te ajudou a se desenvolver, a se conhecer melhor, aprender muita coisa. As amizades que de fato a gente conheceu pessoas não só brasileiras, mas também, poxa, de outra nacionalidade, seja europeia, seja aqui do sul da América, poxa, vários, né? E se relacionamos muito bem, como também a cultura, né? Você, quando o Henry, antes do Henry nascer, você já estava grávida de 6 meses, você foi para Miami fazer um enxoval, né? Quem só falava criciumense falou, teve que aprender lá mineirês, aí teve que falar inglês também, né? E acreditou que não poderia ir sozinho. Eu falei, vai, né? Foi, bateu, voltou, fez um enxoval e foi incrível. Mas assim, agora para a gente concluir, nem tudo são só flores, né? Não. E para chegar em lugares altos, você precisa passar por alguns desafios grandes. E tinha momentos que a gente não sabia o que ia acontecer. E eu me lembro até de um episódio, a gente estava passando um desafio muito grande, um deles era ali a mudança de... 2 deles que eu vou falar. Primeiro, quando eu falei que ia desistir, e ali era desistir mesmo, porque eu não queria mais. E aí você foi e falou algo. Que a gente estava lá em Uberaba, lá no apartamento. O que foi aquela mensagem que você falou? Eu falei assim, vou parar porque eu não aguento mais as dores, não aguento mais jogar futebol. E aí você falou assim, cara, você não é o primeiro, não vai ser a última vez que vai acontecer, e você tem mais lenha para queimar. Aquelas palavras foram certeiras. Você já tinha treinado isso? Foi uma reflexão que você tinha feito? E de onde te saiu tanta coragem para falar aquilo naquele momento, né? Para você, que me fez continuar. E depois disso, eu ainda digo, foi onde eu realizei os 100 jogos pelo Atlético, conquistei mais uma marca muito importante. E de fato não era hora de parar, porque eu ainda tinha lenha para queimar. Como que foi esse momento para você ali?
Então, era o seu sonho de criança, não tinha por que parar ali por conta de uma lesão, mais uma lesão, que isso é decorrente dos jogos, enfim, todo jogador passa por isso. Só que se não é a esposa ali orientando, dando força para ele, que tem uma família, que tem uma carreira linda, brilhante pela frente, mais um pouco ainda, não sei a idade, né? Eu acho que o jogador meio que se perde ali, né? Não vai querer continuar se não tivesse essa esposa falando, orientando. E muitas, às vezes, não tem medo de falar, mas tem que falar, porque é essa palavra, é essa frase que ele está precisando ouvir. Ah, mas eu não sei falar, mas é porque... Não, gente, peça para Deus a orientação. Eu pedi para Deus e ele me orientou. Usou a minha boca, usou palavras que pudessem ajudar ele e foi o que aconteceu. Pô, isso é incrível, né? E a gente começou falando a respeito da importância e o impacto da esposa ao lado, porque uma carreira, seja qualquer carreira que fosse, o cara tem o desejo e o sonho de alcançar lugares altos, ele vai precisar de uma esposa ao seu lado. E aí a gente está falando dos momentos mais importantes, a gente esteve ali, um do lado do outro, quando as crianças nasceram, né? Eu tive que ir para o jogo, para concentração, você acabou de... Uber. O Henrique tinha acabado de nascer, você foi embora de Uber, foi para casa e falou assim, amor, vai jogar porque aqui tá tudo certo. Viu quando o parto, eu vi, você já tá estava em casa, né? Peguei o parto, quando vi, você já estava em casa. Aí eu joguei, daqui a pouco eu estava em casa de novo, ali cuidando. E aí você dormia, eu descansava. E aquilo foi tão incrível, porque mesmo eu passando as noites em claro, né, não era nem claro, porque a gente revezava, né? Cuidando das crianças, mesmo assim eu tinha muita energia para poder treinar e trabalhar, né? E aí ali a gente combinava também que muitas vezes eu ia 2 dias antes para concentrar, até para descansar a mais pro jogo, né? E você ficava em casa ali cuidando, né? Se dedicando ali com apoio. Então, o papel da esposa, né, que entende de fato o seu papel de auxiliadora, né, que está em Provérbios 31, e vive isso, né, e em comunhão a gente pode de fato desfrutar de coisas grandes. E o segundo impacto foi naquele momento da oração, no qual o Henri Lucas chegou na cama, a gente estava com um desafio muito grande, contrato, não renova contrato, e o que vai acontecer agora? E aí nós pedimos uma oração. Deus, confirma pra gente, né? Nós queremos descansar e dormir. E aí o Henri Lucas vem de madrugada e fala que o Papai do Céu fez joia para ele, né? Com 2 anos. Com 2 anos de idade, né? Então naquele momento ali, mais uma vez, Deus dando resposta e cuidado de nós. E isso aconteceu com a gente. Isso certamente acontece na vida de quem está casado, de quem está casando agora. E aí você vem e fala da importância da oração. Você reforça ainda mais que nesse papel do casal, às vezes ele não vai ter todas as confirmações que quer. Não tem mesmo, gente. Ninguém tem. Então você diz que de fato, e aí eu vou concluindo para o final, a mensagem que você deixa para a esposa, né, que deseja viver um casamento saudável ao lado do marido nessa carreira profissional de futebol, uma mensagem para ela final. Seria reforçar uma oração, ter um tempo de comunhão. Qual seria a tua mensagem para ela? A mensagem que eu deixo para as esposas hoje é que tenha paciência, peça sabedoria a Deus, discernimento, porque sem ele a gente não consegue andar, né? E ainda mais ao lado do marido, que é jogador, e inclusive até na transição de carreira, que é muito importante, que a maioria das esposas não sabe o que fazer e eles muito menos. Só que se você pede direcionamento, faz a oração para Deus mostrar, porque não é fácil, tanto na carreira, pós-carreira, peça direção a Deus, porque só Ele para instruir mesmo e dar essa sabedoria, inclusive até de falar com o seu marido. Porque às vezes ele está pensando em parar e você não sabe o que falar, eu vou deixar de viajar, Gente, não é deixar de viajar. Você vai estar ouvindo o corpo do seu marido que está pedindo socorro. E quando ele pede socorro, é porque já deu. Muitas das vezes eu insistia do meu marido continuar jogando, às vezes não porque era um capricho meu, mas porque eu falava que ele tinha ainda capacidade de continuar jogando. Infelizmente, teve uma lesão grave, mas assim, muitas dessas esposas ainda conseguem ver o que o marido está pedindo, um socorro. Eu não aguento mais, o que eu faço? Então, peça direção a Deus. Às vezes você também não sabe o que fazer.
E lembrando que você tem filhos, que você tem família, que você possa estar ajudando ele, a não ser em palavras, que seja de oração. Ore, peça para Deus. Porque eu acho que é o primeiro e único. Oh, meu Deus, mamãe, pausa. Então, assim, ore, peça para ele, ele vai te ajudar. Então, tenha paciência e primeiro pergunte ao seu marido como é que ele tá. Foi assim que eu consegui entender que o Carlos gostaria de parar, gostaria de estar encerrando a carreira, que ele sempre falou assim, se um dia eu encerrar minha carreira vai ser porque eu não consigo mais jogar em alta performance. Exatamente. Ele não estava mais conseguindo, eu estava vendo os olhos dele que ele queria, mas ele não estava mais conseguindo, então eu consegui compreender. E isso Deus foi me dando a sabedoria, paciência, para eu entender ele e ver que realmente era a hora. Então, tenha paciência e muita oração. Olha, pessoal, recebemos hoje aqui uma super convidada aí, de fato. Que conteúdo profundo, aprendemos. Eu acredito que, poxa, se eu antes de casar tivesse esse conteúdo ali, nosso casamento seria ainda melhor, mais leve, né? Hoje, poxa, muito mais leve. E aqui, né, com todo esse auxílio, ainda aqui dentro da Revolução do Jogo, nós temos uma mentoria para atletas que estão começando para desenvolver habilidades emocionais, como também em transição de carreira, como a Paula falou. Muitas vezes a gente não sabe, o atleta não sabe o que fazer. Só que aqui dentro da Revolução do Jogo, nós vamos te dar as habilidades, o conhecimento sobre a indústria do futebol, sobre as habilidades que você pode adquirir, os objetivos, estratégias que você pode ter para ter uma transição saudável e próspera. Agora você tem a gente. Nós contamos a nossa história dos desafios, dos perrengues que passamos, mas acima de tudo para dizer para você que estamos aqui para deixar essa caminhada mais leve. Agora você não pode esquecer de apertar o sininho, compartilhar com as pessoas que você ama, porque esse conteúdo vai ajudá-las e nos acompanhar, porque vem mais conteúdos aí e vem... não posso esquecer, se inscreva no canal, porque isso é o mais importante, se inscreva no canal. Por quê? Porque para a gente alcançar mais pessoas, a gente precisa de você. Se inscreva aí, deixe seu comentário, porque a revolução chegou para ficar e dar continuidade e levar o melhor para sua casa. Valeu, galera! Até mais!